bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Olá, vamos iniciar mais uma aula de ciências com a professora Ariana e hoje nós vamos falar de vida simples. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nos nossos slides, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Bactérias de diversos tipos vêm se tornando cada vez mais resistentes a antibióticos. E parte da culpa é nossa. O alto uso de antibiótico para as doenças não tão graves, além do uso irregular, como pessoas que param de tomar o medicamento antes do prazo indicado, vem fazendo as bactérias se modificarem, de modo que os medicamentos não as combatem mais da mesma forma. Uma chamada superbactéria desenvolve-se da seguinte forma: quando há uma infecção por bactérias e o paciente toma um antibiótico, um pequeno grupo delas pode sobreviver, por serem um pouco diferentes das demais. Quando isso acontece, essas bactérias mais fortes não morrem e, de quebra, aprendem a resistir àquele antibiótico. Depois, elas podem reproduzir-se e até mesmo transmitir-se o conhecimento a outras bactérias. A partir daí, surge um novo tipo de bactéria que não responde mais àquele antibiótico. Então, dentro da grande diversidade de seres vivos existentes em nosso planeta, estão aqueles que não podemos ver a olho nu, os micro-organismos. Muitos deles são essenciais ao equilíbrio dos ambientes, trazendo importantes benefícios para a natureza. Outros, porém, podem provocar sérias doenças. Bom, então vamos lá. Eu pergunto a vocês, das doenças que você conhece, quais são causadas por bactérias e fungos? Pensem comigo, vamos lá, coloca essa cabecinha para pensar. Sobre as doenças que conhecem, causada por fungos e bactérias, entre as quais poderão ser citadas, são elas, vamos lá, micoses, que são causadas por fungos, otites, amigdalites, pneumonia, infecção urinária e outras, provocadas por bactérias. Vale lembrar que gripes e resfriados, caso sejam citados, também podem ser causados por vírus. Caso alguém lembrou aí de uma gripe, de um resfriado, vamos lembrar que também podem ser causadas por vírus, ok? Outro questionamento. Em que circunstâncias o uso de antibióticos e antifúngicos por parte da população pode levar à criação do exército de supermicróbios? Bom, gente, respondendo essa pergunta, o que eu espero é que vocês reconheçam que o uso de remédios sem prescrição médica, sem necessidade e de maneira equivocada pode levar à seleção de micro-organismos resistentes aos medicamentos atuais. Utilizar sem necessidade significa, por exemplo, fazer o uso de antibiótico quando a infecção é causada por um vírus. Usar de maneira errada significa não seguir o tratamento conforme a orientação médica. Parar de tomar o medicamento após as primeiras melhoras, não respeitar os horários ou as doses recomendadas pelo médico. Então, tudo isso que eu citei, todos esses questionamentos podem trazer malefícios à nossa saúde quando são tomados remédios, medicamentos, sem a prescrição médica ou de forma errada. Tudo isso pode vir ser prejudicial à nossa saúde. Então, na nossa aula de hoje sobre Vida Simples, parte 1, os principais conteúdos que você vai ver são bactérias, protistas, fungos, vírus e doenças. Então, hoje nós vamos falar sobre o reino Monera, Vamos falar sobre as características gerais. Quem são os integrantes do reino Monera? São as bactérias e as cianobactérias. E não importa onde você está, as bactérias sempre estarão por lá. O que essa frase significa? Bom, que você vê bactéria em qualquer lugar, na sua boca, na língua, nos dentes, no intestino, na sua mão, em todo lugar tem bactérias. Bom, você tem mais bactérias no seu corpo
de que células? E quantas células tem uma bactéria? Uma só. As bactérias são classificadas como unicelulares. Única. Qual é o tipo de célula? Elas são procariontes. Só bactérias têm células procariontes. Só reino Monera tem células procariontes. Então, o que significa isso? Vamos lá. A célula procarionte apresenta algumas estruturas básicas. Quais estruturas são essas? Elas têm membrana plasmáticas, material genético e os ribossomos, que fazem a síntese de proteína da célula, além de uma parede celular. Essas estruturas todas as células procariontes possuem. Mas, dependendo, tem algumas bactérias que podem ter cílios ou flagelos. E além de uma cápsula que protege todas elas. É a cápsula bacteriana. Classificação. Como as bactérias são classificadas? É de acordo com a sua configuração. Por exemplo, eu tenho 3 tipos básicos. Os cocos, que são formados de bolinhas. Os bacilos, que são formados de bastanetes. E espiraladas, que são espiraladas como a gente está vendo aí na imagem. Quando eu falo cocos, é apenas uma célula em forma de bolinha, um coco. 2 bolinhas juntas já é diplococcus, diplo 2. Quando está em carreirinha, é streptococcus. Em formato de uvinha, é staphylococcus. Bacilos é 1. Diplobacillus 2, Streptobacillus. E esse que é formato de uvinha. Os bacilos podem apresentar os cílios e os flagelos. Além das espiraladas, eu tenho 3 tipos: os espirilos, os vibriões e as espiroquetas. Então vamos ver como elas se reproduzem, as bactérias. Existem 2 formas, a assexuada e a forma sexuada. A diferença, a ausência de sexuada, né? Ausência de troca de material genético. Então, a assexuada eu não tenho troca de material genético. Já na sexuada eu tenho troca de material genético. E a bactéria, ela pode fazer os 2. Na assexuada, há um processo chamado de divisão binária, em que uma célula ela se divide e forma 2. É só isso. E aí, a outra célula que surgiu vai formar mais 2, e aí cada célula vai formar mais 2, e assim por diante. Uma forma 2. Então, já na sexuada, eu tenho uma troca de material genético. Eu preciso de 2 células. Nesse caso, eu preciso de um aumento de quantidade de bactéria. É reprodução, a gente fala porque uma bactéria ela se modifica geneticamente. Ela tem seu material, pega a sexuada e pega uma bactéria em cima e uma embaixo. Bom, a de cima tem um círculo azul e um círculo vermelho. A outra só tem um círculo azul. Antigamente a genética dela era só esse círculo azul. Então, ele vai ganhar da outra bactéria através de uma ponte de conjugação, um trechinho de DNA, né? Que se chama plasmídium. E daí a sua configuração genética vai mudar. Então, esse tipo de reprodução a gente chama de conjugação. Nutrição. O que essas bactérias comem? Bom, existem 2 tipos. As heterótrofas, aliás, que precisam de alimento, precisam comer igual a gente. Nós somos seres heterótrofos. A gente precisa se alimentar.
de outro animal ou de uma outra planta. E as autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Heterótrofas, essas bactérias, elas são parasitas, tudo bem? Podendo ou não causar doenças. As doenças causadas por bactérias se chamam bacterioses e tem diversos tipos, tá? E as bactérias têm as compositores, que decompõem matérias orgânicas. Já as autótrofas são as cianobactérias. São bactérias que vivem na superfície das águas, que nós vamos estudar mais a fundo aí para frente. Que produzem o oxigênio, né? Elas são responsáveis pela quantidade magnífica do oxigênio na atmosfera e para a nossa sobrevivência também. Vamos falar um pouco agora sobre os vírus. Bom, os vírus, eles não possuem um reino porque eles não são considerados seres vivos, somente quando eles estão dentro das células. Então, eles são acelulares, somente quando eles estão parasitando algum organismo, que eles são considerados seres vivos. A maioria deles causa viroses, que são doenças. Esses vírus, portanto, são chamados de patógenos. E alguns deles também se reproduzem através de bactérias, que são as bacteriófatos. No livro de vocês, na página 5, nós temos algumas enfermidades graves que podem ser transmitidas pela contaminação da água e dos alimentos por animais e pelo próprio contato com pessoas doentes, né? Vamos lá pegar o livro, estudar um pouco sobre essas doenças, que é a pneumonia, a salmonelose, sífilis e botulismo, ok? Voltando para o reino Monera, vamos lá. Os exemplares no livro de vocês têm as bactérias, as cianobactérias, que também podem chamar de algas azuis, e as arqueobactérias. Bom, o livro ele vai atentar mais para as bactérias em gerais, porque são as mais fáceis de serem encontradas e as mais importantes para serem estudadas. Porém, o reino Monera, além das bactérias, possui as algas azuis e as arqueobactérias. As arqueobactérias, elas são bactérias muito primitivas, desde o começo da atmosfera, desde o começo da Terra, e a maioria delas não existem mais hoje em dia. Sobre as funções, as bactérias, elas podem ter tanto funções boas quanto funções ruins. Uma das funções boas é a presença delas no organismo, por exemplo, no intestino. Existe o que a gente chama de flora intestinal, que ajuda na regulação do intestino. Na verdade, não é flora, é fauna, porque são bactérias que atuam ali. Além disso, muitas bactérias são usadas na indústria de remédios e de comida também. Algumas fazem fermentação natural, atuam como decompositoras também. Então, isso tudo é benéfico. E claro que tem algumas doenças que trazem prejuízo à saúde também, né? Então, vamos fazer uma atividade sobre vida simples, parte 1. No livro de vocês, na página 7, tem um desafio. Vamos lá. Hoje em dia, uma das grandes preocupações em saúde pública é com o surgimento dos supermicróbios e de infecções que nenhum antibiótico possa curar, o que nos remeteria a uma situação semelhante à da era pré-penicilina. Vamos lá. Primeira questão. Se isso acontecer, como as infecções poderão ser curadas? Questão 2. Pesquise como as pessoas faziam para curar infecções antes da descoberta da penicilina e nos dias de hoje as alternativas que estão sendo estudadas e podem ser utilizadas.
Vamos lá. Bactérias podem causar danos à nossa saúde e os antibióticos ainda são a melhor arma contra elas. No entanto, a resistência bacteriana aos antibióticos é uma preocupação mundial, levando à busca de formas alternativas de tratamento, como a manipulação do material genético. Novas substâncias que destroem a célula bacteriana vêm sendo testadas, como os peptídeos em forma de estrela e os peptídeos presentes no leite de marsupiais. Antes da descoberta da penicilina, a maioria das pessoas morriam em decorrência de infecções mais graves. Muitos produtos caseiros e ervas medicinais eram usados, mas não faziam efeito se o indivíduo estivesse debilitado. Há relatos de amputação de dedos infeccionados para evitar infecção generalizada. Justifica-se, portanto, todos os esforços para que se iniba a proliferação das superbactérias. Bom, aqui nós temos um texto, Desenvolva sobre a geografia da cólera. Eu não vou ler porque nosso tempo é curto, então eu já vou pular direto para a questão. Mas vocês podem ler aí no livro de vocês para poder entender. Vamos lá. Voltando aqui, vamos ver a questão do desenvolva. Estabeleça a relação entre as informações apresentadas nos mapas e proponha medidas que levem à diminuição ou até mesmo à erradicação dessa doença, considerada um grande problema de saúde pública. Vamos lá, para a resposta. A análise dos mapas mostra a associação entre a falta de saneamento e a prevalência da doença. Nos países com baixa proporção da população com acesso ao saneamento básico, menor que 50%, a doença é prevalente. Por isso, a cólera afeta principalmente populações que vivem em condições precárias de higiene e de saneamento básico. A erradicação, ou pelo menos redução do problema, passa pela melhoria das condições de vida das populações dessas regiões, incluindo acesso à água potável, tratamento de esgoto, cuidados com os doentes e acesso a medicamentos. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!